Enquanto outros buscam se reinventar através de comoção e manchetes, Lisa Bonet adotou uma abordagem diferente. Ela desapareceu, se transformou e reapareceu radiante. Aos 56 anos, ela parece imune aos efeitos do tempo. Mas não é apenas sua beleza que desafia a idade que está dando o que falar. Desde o término de seu relacionamento com Jason Momoa, Bonet se transformou em algo único em Hollywood. Uma mulher recuperando seu espaço ritmo e paz, sem precisar se exibir. Sem Instagram, sem compartilhar demais, sem o desejo de provar nada. Apenas uma mudança silenciosa e poderosa que nos faz pensar o que ela sabe que o resto de nós não sabe. Lisa Bonet era uma garota quieta que cresceu entre dois mundos geográfica, racial e emocionalmente antes de o mundo conhecer seu nome ou ela se tornar um ícone da cultura pop. Lisa cresceu em um subúrbio de classe média alta, predominantemente branco em Los Angeles, e frequentemente se sentia uma estranha em sua própria comunidade. Sua identidade multirracial, afro-americana, por parte de pai e judia por parte de mãe, só aumentava sua sensação de ser diferente em uma vizinhança onde poucos se pareciam com ela ou compartilhavam suas experiências. Talvez o aspecto mais marcante de seus primeiros anos tenha sido a solidão. Após a separação dos pais, Lisa se tornou filha única navegando pela solidão de um lar desfeito. Ela já falou abertamente sobre implorar à mãe por um irmão, um pedido não atendido que demonstrava um profundo desejo de conexão. Sem irmãos com quem se abrir, ela se fechou em si mesma, criando um rico mundo interior que eventualmente alimentaria suas habilidades criativas como artista. O ponto de virada ocorreu quando uma amiga a convidou para uma aula de teatro. Para a maioria dos adolescentes, teria sido apenas mais uma atividade extracurricular. Lisa a considerava como oxigênio. Foi a primeira vez que ela se sentiu realmente notada. No teatro, ela podia ser barulhenta, excêntrica e emotiva, algo que o mundo real parecia não permitir. Atuar lhe proporcionou mais do que apenas um hobby. Também lhe permitiu digerir o que ela não conseguia expressar em voz alta. Aquele momento foi mais do que apenas a descoberta de um talento. Foi um retorno às origens para ela mesma. Lisa Bonet tinha apenas 16 anos quando apareceu pela primeira vez no The Cosby Show, em 1984. Mesmo assim, sua presença foi marcante. A interpretação de Bonet como Denise Huxtable, a filha do meio sofisticada e excêntrica da família fictícia mais popular da América, ajudou a redefinir a imagem e a voz de uma jovem negra na televisão. Denise não era um estereótipo. Ela era peculiar, independente, elegante e brilhante em seu próprio ritmo único. E milhões de pessoas se reconheceram nela. Aquilo não era simplesmente representação, era revolução. Nos bastidores, Lisa Bonet lutava para acompanhar o ritmo da sua própria ascensão. Ela foi catapultada do ensino médio para a fama em Hollywood, aparecendo repentinamente em capas de revistas e se tornando uma musa da moda da geração X, sem nunca ter pedido esse termo. A série foi um fenômeno cultural, liderando consistentemente as avaliações da Nielsen por anos. No entanto, para Bonet, a fama parecia mais uma prisão do que uma libertação. Os americanos adoravam Denise Huxtable, mas sabiam muito pouco sobre Lisa. E menos ainda se importavam. Ela era elogiada, mas também cuidadosamente controlada. A complexidade da vida real de Lisa nem sempre se encaixava bem em um programa baseado em valores familiares e previsibilidade. Ela desejava se aprimorar criativamente, pessoalmente e espiritualmente. No entanto, o sucesso nesse nível deixa pouca margem para ambiguidade ou divergências. Cada figurino, entrevista e movimento era analisado minuciosamente. E para uma adolescente que ainda tentava descobrir quem era, a expectativa de ser perfeita dentro e fora da televisão era esmagadora, apesar da pressão. Bonet encontrou uma maneira de trazer realismo à sua interpretação. Denise não parecia um personagem fictício. Ela parecia genuína e autêntica. A desobediência silenciosa de Lisa se manifestava não no que ela dizia, mas no que ela trazia para a tela, algo genuíno, humano e impossível de imitar. Ao fazer isso, ela plantou as primeiras sementes da atitude independente que eventualmente definiria toda a sua existência. Lisa Bonet já havia alcançado o status de celebridade aos 18 anos. Apesar de sua popularidade recente, o papel de Denise Huxtable não lhe agradava.
Ela era adorada pelos fãs por seu papel como a filha gentil e confiável em The Cosby Show, mas a imagem que lhe era atribuída era muito limitada. Enquanto Denise era pura e simpática, Lisa, a criadora da personagem, sentia-se limitada e presa em uma caixa criada pela sociedade. O carinho do público por Denise não era um reflexo de quem ela era, mas de quem eles queriam que ela fosse. Lisa almejava a liberdade artística em busca de uma identidade mais autêntica. Ela não queria apenas atuar, mas sim crescer como artista. O caminho convencional para uma jovem atriz em uma série popular seria surfar na onda do sucesso pelo maior tempo possível. Mas Lisa não queria ficar presa a um papel que a definisse unicamente pelas expectativas alheias. Ela percebeu que se permanecesse na zona de conforto do programa do Cosby, poderia se perder no processo. Sua primeira grande mudança em relação à imagem de atriz que havia criado ocorreu em 1987, quando aceitou participar de Angel Heart, um filme polêmico e com forte teor sexual dirigido por Alan Parker. O conteúdo explícito do filme era muito diferente de sua atuação como a adorável Denise. Lisa compreendeu os riscos, tanto profissionais quanto pessoais. A decisão causou choque. Seus fãs não conseguiam entender por que ela se afastaria tanto da imagem inocente que a tornara famosa. No entanto, para Lisa, nunca se tratou da fama ou da reação do público. Tratava-se de assumir o controle de sua história e ousar ser mais do que apenas uma imagem na tela. Em muitos aspectos, Angel Heart foi a declaração de independência de Lisa, um ato de desafio que falou mais alto do que qualquer roteiro que ela já tivesse lido. Foi sua maneira de demonstrar que ela não podia e não seria definida pelo que os outros esperavam dela. Este foi o início de sua jornada rumo à autenticidade, na qual ela se sentiu livre para explorar papéis que a desafiavam, sem se sentir obrigada a se encaixar em nenhum padrão. Lisa Bonet conheceu Lenny Kravitz em um elevador durante um show do New Edition em 1985, dando início não apenas a uma história de amor, mas também a uma colisão de energias que influenciaria o próximo capítulo de sua vida. A conexão entre eles foi explosiva, imediata e intensa. Dois espíritos artísticos unidos por algo mais do que atração. Bonet tinha apenas 20 anos quando se envolveu em um romance relâmpago que parecia mais obra do destino do que acaso. Eles não eram apenas parceiros românticos. Eram como espelhos que amplificavam a força criativa e a profundidade emocional um do outro. No entanto, com tamanha intensidade veio a volatilidade. Bonet, que já lidava com as exigências da fama repentina, agora tinha que conciliar as responsabilidades de ser uma jovem mãe, esposa e figura pública. Tudo isso enquanto ainda tentava descobrir quem era. Sua gravidez com Zoe Kravitz foi mais do que um simples divisor de águas em sua vida pessoal. Revelou o quão pouco controle ela tinha sobre sua própria história. Embora Um Mundo Diferente possa ter sido o filme que a lançou ao estrelato, a relutância de Bill Cosby em incluir sua gravidez na vida real na trama expôs os limites de até onde uma mulher, particularmente uma jovem negra, poderia ir dentro das restrições impostas pela época. Indústria do entretenimento. Enquanto isso, Lenny ainda era um artista desconhecido em busca de um contrato com uma gravadora, e o relacionamento deles se tornou uma peculiar inversão de papéis, com a mulher como a estrela pública e o homem como o namorado que a apoiava. Era uma dinâmica incomum para a época e colocou ambos sob pressão, apesar da turbulência. Bonet encontrou consolo não apenas no amor, mas também na maternidade. Ela frequentemente comentava como a chegada de Zoe mudou completamente sua visão de mundo. Não se tratava mais de papéis ou progressão na carreira, tratava-se de legado. O romance deles não durou para sempre, mas o impacto sim. A profundidade emocional da ligação entre eles. A faísca criativa que acenderam um no outro e as lições aprendidas com essa união singular moldaram Lisa na pessoa que ela se tornaria. Mesmo quando o romance terminou, o respeito mútuo persistiu. Bonet não só sobreviveu ao tempo sob os holofotes com Kravitz, como também emergiu com clareza, preservando os aspectos de si mesma que eram mais importantes. O casamento de Lisa Bonet com Lenny Kravitz terminou em 1991, mas também marcou o início de uma de suas fases mais dramáticas. Em um mundo onde retornos triunfais e relançamentos de carreira eram esperados,
Lisa escolheu algo muito diferente. Ela desapareceu. Fugiu dos holofotes do mundo do entretenimento e se mudou para Topanga Canyon, na Califórnia, um refúgio rústico aninhado nas montanhas de Santa Mônica. A decisão não tinha a ver com esconder algo, mas sim com curar as feridas. Lisa sentia que a cidade havia se tornado barulhenta demais, exigente e artificial. No canyon, ela descobriu o que buscava: tranquilidade. Árvores substituem outdoors e o silêncio roteiros. A natureza selvagem refletia a sua própria e, em sua simplicidade crua, ela começou a reconstruir sua vida. Ela criou Zoe longe das câmeras dos paparazzi e dos tapetes vermelhos, permitindo que a filha subisse em árvores em vez de desfilar em tapetes vermelhos. Lisa não queria que Zoe herdasse o ruído emocional com o qual ela havia crescido: solidão, expectativas e escrutínio público. Ela construiu uma vida em que a imaginação superava a imagem e rotinas sólidas substituíam a inovação desenfreada. Cerâmica e yoga, jardinagem e longas caminhadas descalças serviram como suas ferramentas de sobrevivência e redescoberta. Lisa concedeu pouquíssimas entrevistas durante esse período. No entanto, quando o fazia, falava sobre trabalho interior em vez de papéis ou roteiros. Tive que desfazer muita coisa, explicou certa vez, coisas que absorvi e que não me pertenciam. Suas palavras eram suaves, mas sua intenção era forte: reaprender o clamor de Hollywood e redescobrir a voz que havia sido abafada no processo. Aquela fase pós-divórcio não foi uma pausa na carreira, mas sim uma reinicialização espiritual. Ela não estava perdida, estava se recalibrando. Ao escolher uma vida longe dos holofotes, Lisa Bonet estava trilhando um caminho muito mais poderoso: o seu próprio. No início dos anos 2000, Lisa Bonet havia estabelecido uma vida tranquila e autônoma, bem distante da indústria que um dia tentou defini-la. Ela havia retornado à atuação em seus próprios termos, participando de filmes como Alta Fidelidade e Biker Boys, mas sempre com propósito e nunca por obrigação. Hollywood não ditava mais o seu ritmo. Ela escolhia seus momentos deliberadamente, trabalhando apenas quando um papel se encaixava em suas circunstâncias atuais. Lisa definia sucesso em termos de paz e não de tempo de tela. Então Jason Momoa apareceu. O encontro deles não foi dramático, não foi manchete de tabloide. Aconteceu apropriadamente em um clube de jazz em Los Angeles. Um ambiente perfeito para ritmo e conexão tranquila. Ele precisava de uma carona para casa. Ela se ofereceu. Poderia ter terminado ali, mas algo na energia dele se encaixou. Uma sensação de tranquilidade, familiaridade e reconhecimento que vem da alma, não da aparência. Jason idolatra Lisa desde criança. Aos 8 anos disse à mãe: "Eu quero aquela." Depois de vê-la na televisão. Anos depois, o destino ou algo semelhante os uniu no mesmo lugar. Mas não se tratava de um resgate de conto de fadas. Lisa não precisava ser salva. O que tornou o relacionamento deles único foi que Momoa entrou na vida dela não como um solucionador de problemas, mas como alguém disposto a sentar-se ao seu lado com calma e respeito no mundo que ela já havia criado. Ao contrário do turbilhão selvagem com Kravitz, esse relacionamento progrediu de forma calma e gradual. Lisa, agora com seus 30 e poucos anos e bem centrada, não estava interessada em extravagância. Ela estava interessada na verdade. Jason, mais de uma década mais jovem que ela, ainda estava se firmando na profissão. A combinação dos dois desafiava todos os estereótipos de Hollywood: a mulher experiente com uma presença calma, a estrela em ascensão com ambição desenfreada, mas eles fizeram dar certo. Não estavam correndo para o altar, nem buscando manchetes. Durante anos, simplesmente viveram criando a filha de Lisa, Zoe, e eventualmente dando as boas-vindas aos seus 2 filhos. Desfrutaram de uma parceria baseada na presença e não na performance. E para Lisa, foi a primeira vez que o amor não a pressionou a se tornar outra pessoa. Lisa Bonet nunca seguiu papéis ou cronogramas convencionais, e sua atitude em relação à vida familiar não foi diferente. Quando se casou com Jason Momoa em 2017, eles já haviam passado mais de uma década construindo uma família tranquila e unida, longe dos holofotes, dos tapetes vermelhos e dos dramas de Hollywood. Em uma cultura obcecada por rótulos e marcos.
Lisa escolheu se concentrar em algo mais significativo: conexão. Sua filha Zoe Kravitz, a quem ela havia criado principalmente longe dos holofotes, agora era uma estrela em ascensão por mérito próprio, em vez de competir ou interferir. Lisa permitiu que Zoe fosse ela mesma oferecendo orientação em vez de controle. Ela comemorava as vitórias de Zoe à distância, nunca focando o triunfo da filha em si mesma. Essa capacidade de respeitar a individualidade dentro de uma família seria importante para a família mista que ela criou com Momoa, com o nascimento de Lola e Nakoa Wolf. Lisa expandiu não apenas sua família, mas também toda a sua filosofia de maternidade. Ela não era mais a jovem sozinha navegando pelo estrelato com um bebê no colo. Agora, ela era uma mãe experiente, construindo propositalmente um lar emocionalmente inteligente baseado no respeito, na autonomia e na estabilidade. Sua casa era eclética, cheia de risos, música e rituais. Jantares preparados juntos, práticas espirituais compartilhadas e tempo gasto ao ar livre em vez de em eventos de imprensa. Filho. A vida familiar de Lisa e Jason era extraordinária, não apenas por causa do amor que sentiam, mas também pelo equilíbrio que mantinham entre o passado e o presente. Jason acolheu Zoe como sua filha sem jamais tentar substituir o pai dela. Lisa manteve uma relação próxima com Lenny Kravitz, formando um raro trio de respeito mútuo e excelente coparentalidade, algo que a maioria das famílias só pode desejar. Segundo relatos, os jantares de Natal incluíam os 3 adultos e seus filhos sentados à mesma mesa, não como ex-cônjuges e parceiros, mas como uma família. Não se tratava de uma família improvisada unida por obrigação. Era uma unidade construída intencionalmente, moldada pelo conceito de que o amor tem mais a ver com presença do que com posse. Em uma sociedade onde famílias desfeitas frequentemente se tornam campos de batalha, Lisa Bonet conseguiu construir algo único, um santuário, um lugar onde todos eram livres para ser quem eram, enquanto ainda recebiam amor incondicional. Quando Lisa Bonet e Jason Momoa anunciaram a separação no início de 2022, o mundo ficou surpreso. Não porque separações de celebridades sejam incomuns, mas porque a deles parecia particularmente sólida. Eles não eram um casal conhecido por escândalos ou exibicionismo. Passaram quase 2 décadas construindo uma vida que parecia mais uma parceria tranquila do que um romance hollywoodiano. No entanto, como acontece com muitas parcerias formadas por amor, mas testadas pelo tempo, seus caminhos eventualmente se separaram não por raiva, mas por falta de sintonia. A separação não foi resultado de traição, porém. Foi tudo uma questão de ritmo. A carreira de Jason decolou. Ele raramente ficava parado entre Aquaman Duna e outros projetos para streaming. Ele prosperava em movimento impulsionado por viagens, sets de filmagem e adrenalina. Lisa, por outro lado, já havia aceitado um ritmo mais lento. Ela apreciava a tranquilidade, jantares em família e yoga sob o sol da Califórnia. Sua ideia de uma existência plena não tinha nada a ver com estreias internacionais ou locações de filmagem remotas. Para ela, tudo se resumia a estar presente, seguir rituais e alcançar o alinhamento espiritual. A pandemia de Covid-19 apenas aprofundou o abismo. Muitos casamentos se fortaleceram ou se desfizeram após serem forçados a compartilhar o mesmo espaço sem distrações externas. Lisa e Jason perceberam que suas vidas estavam seguindo rumos diferentes. Ela estava se voltando para dentro de si e fazendo perguntas mais profundas. Ele estava se lançando para o mundo exterior, buscando retomar o ritmo que já vinha trilhando. Nenhum dos dois estava errado, no entanto. Eles não estavam mais em harmonia. O que torna a história deles fascinante não é o término em si, mas a forma como lidaram com a situação. O anúncio foi lindo e quase divino. Falaram sobre evolução em vez de perda e sobre libertar um ao outro em vez de se separarem. Nos bastidores, eles já haviam trabalhado durante mais de 1 ano discretamente para desvendar seus laços, estabelecer a guarda compartilhada e finalizar os trâmites logísticos com dignidade e maturidade. Não houve acusações públicas nem guerra por manchetes, apenas uma despedida pacífica e digna. E talvez esse seja o verdadeiro legado do amor deles, não a sua duração, mas a sua elegância. Lisa Bonet não sucumbiu ao peso da mudança. Ela acompanhou o processo,
E ao fazer isso, demonstrou mais uma vez que a transformação, mesmo que difícil, pode ser uma forma de libertação, principalmente quando escolhida com atenção e não por reação. Após o fim do casamento, Lisa Bonet não se apressou em um novo relacionamento nem tentou provar nada ao mundo. Em vez disso, decidiu desacelerar, refletir e cuidar de si mesma de dentro para fora. Enquanto muitas celebridades passam por transformações significativas sob os holofotes, Lisa escolheu um caminho mais tranquilo, centrado no crescimento genuíno em vez da publicidade. Seu estilo de vida mudou de maneiras pequenas, porém impactantes. Ela passou a dedicar mais tempo à dança, à yoga e ao pilates. Não para ter uma determinada aparência, mas para se sentir mais em sintonia com o próprio corpo. Amigos disseram que ela parecia mais calma, centrada e confiante do que nunca. Não se tratava apenas de ter uma boa aparência, mas de se sentir bem tanto mental quanto emocionalmente. Uma das mudanças mais significativas foi sua decisão de se afastar das redes sociais. Numa época em que todos compartilham suas vidas online, Lisa escolheu a privacidade. Ela não sentia necessidade de explicar suas decisões ou demonstrar seu desenvolvimento. De certa forma, a quietude se tornou sua força. Em vez de buscar a fama ou tentar se reinventar, Lisa se concentrou em retornar à sua verdadeira essência. Depois de anos sob os holofotes, ela se reconectou com o que realmente importava: família, saúde, tranquilidade e criatividade. Sua metamorfose não foi estrondosa nem espetacular. Foi lenta, constante e muito pessoal. E foi isso que a tornou tão fascinante. Lisa Bonet lembrou a todos que a cura nem sempre precisa ser grandiosa ou pública. Pode ser silenciosa, intencional e exclusivamente sua. Numa época em que a popularidade muitas vezes exige exposição constante, Lisa Bonet trilhou um caminho alternativo baseado na intenção e não na imagem. Hoje, ela é um raro exemplo de uma dama de Hollywood que construiu sua vida em torno da proteção de sua paz em vez de buscar publicidade. Sua presença é modesta, porém poderosa. Ela não está sempre em alta nas redes sociais nem correndo atrás de oportunidades, mas quando aparece deixa sua marca. O momento atual de Lisa é notável porque ela vive com um propósito. Ela não está tentando se reinventar a cada manchete. Em vez disso, ela se concentrou em ser mãe, um espírito criativo e uma pessoa centrada, seja na cerâmica, na poesia ou simplesmente estando totalmente presente com seus filhos. Ela prefere a qualidade ao barulho. Sua amizade com Zoe Kravitz exemplifica essa abordagem. Lisa nunca tentou direcionar o caminho de sua filha para os holofotes. Em vez disso, demonstrou como ser fiel a si mesma mesmo quando o mundo espera que você represente um papel. Essa força silenciosa moldou não apenas seus próprios filhos, mas também sua família composta, que inclui seus relacionamentos contínuos com Jason Momoa e Lenny Kravitz. O mais notável é que Lisa Bonet não precisou de um grande retorno para se manter relevante. Sua vida é uma declaração. Sua serenidade é sua força. Em uma era em que a reinvenção é frequentemente estridente e dramática, Lisa nos lembra que a autenticidade não exige uma plateia, apenas a verdade.